Cristo Jesus, graça e paz a todos. Como vocês estão? Passaram bem durante o dia? Muito trabalho, muitas preocupações. E falar em preocupações tem pensamentos. Muita gente pensar, e muitas vezes, esses dias eu estava falando com uma moça, ela cansa de pensar, muitas vezes. Ela falou, pastor, tem horas que eu fico cansada de ficar pensando. E às vezes ela fica irritada de tanto pensar, ela quer parar de pensar nos problemas, nas dificuldades. Eu fico imaginando quando uma pessoa sem conhecimento de Cristo passa a pensar de qualquer maneira e permite que os pensamentos venham solto, quanto estrago essa pessoa começa a experimentar na sua vida, na trajetória, na sua maneira de viver. Que a gente pensa o que quer. E pensa e sente da forma que vem o pensamento, começa a sentir. Se eu não cuidar daquilo que eu estou pensando, eu vou ter muitos prejuízos. E eu quero meditar na palavra nessa noite, e o tema dessa ministração é quando Deus nos pede para tomar atitude sobre o nosso pensar, somos capazes de seguir sua orientação. Você já parou para pensar assim, como é que Deus quer que você pense? Qual é a maneira correta de se pensar? Como que Deus quer que você compreenda as suas orações, né, que quando você fala com Ele, você quer compreender o que Ele está pensando ao teu respeito. De vez em quando eu me pego pensando, como Deus está me vendo? O que Deus está pensando ao meu respeito? A respeito do ministério, a respeito do trabalho, da família, da igreja. E isso estou falando ao meu respeito, não ao respeito de vocês. Como que Deus está pensando e quais são as ideias que Deus tem ao meu respeito? E para eu saber essas ideias de Deus e compreender as ideias dele, eu preciso estar ligada a Ele. Andar com Ele, falar com Ele, viver para Ele, entregar minha vida a Ele. Você já entregou sua vida a Jesus? Eu tenho uns 40 e poucos anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. O pastor Toninho comentou com o irmão, 40 meu e 40 dele, de caminhada cristã, dá 80 anos de experiência e de vivência cristã. A experiência dele e a minha experiência com Cristo, se os dois começarem a contar a história um para o outro, são 80 anos contando histórias daquilo que a gente viveu. Então não são poucos dias, são experiências atrás da outra. E muitas dessas experiências, muitas delas não foram boas. Muitas vivências boas e muitas vivências que trouxeram muita angústia, muita aflição na alma. Mas esses anos todos, dentro dessa palavra que iremos meditar, o Senhor me ensinou a parar para organizar os meus pensamentos, ter atitude de responsabilidade com o que eu estou pensando. Esses anos todos, Deus pediu para mim assim, você precisa ter responsabilidade com aquilo que você pensa. Não só com o comportamento externo teu. Não com a maneira como você fala, como você brinca, como você se diverte, como as pessoas estão nos olhando. Eu me lembro, nova convertida, eu falava, Deus, eu não consigo me comportar adequadamente ao ponto de ser aceita socialmente pelas pessoas. Eu falava muito disso. E como que eu vou fazer? O Senhor me ensinava como me comportar externamente. Criar um estereotipo para viver socialmente com as pessoas. Não era algo, em parte eu copiava e depois virava uma prática. Um comportamento vivido diariamente. Como falar, como viver com as pessoas, como ser educada, como pedir as coisas para as pessoas. Como entrar na vida das pessoas, como sair, como entrar na casa das pessoas. E eu fui aprendendo com muitos anos, e muitas coisas fui aprendendo com muitas pessoas.
Mas o Senhor, além do meu comportamento externo, que teria que ser um bom testemunho, eu tinha que ter maneiras de aprender e saber pensar como Deus queria. Como Deus será que quer que eu pense? Tem horas que a gente fica envergonhada dos pensamentos. Fica desesperado por causa daquilo que pensamos. Porque a gente tem uma boa conduta, um bom comportamento, uma maneira elegante de falar, porém, internamente, nossos pensamentos não são pensamentos que agradam a Deus. E Deus quer que eu tenha pensamentos que agradem a Ele. E ao ponto de agradar, ao ponto de sermos capazes de seguirmos a orientação dEle. Eu fico imaginando Deus ensina para a gente, fala conosco, e a gente não ouve as orientações de Deus. Não sei se você passa isso com filhos, com a esposa, com o marido, com um amigo. Às vezes você passa uma informação para a pessoa parece que está no mundo da lua. Não pensa sobre aquilo que você está falando. Você pensa, você está ligado no que a gente está falando? Aham. Mas daqui a pouco aquilo entrou para o ouvido e saiu pelo outro. Não para pensar. Às vezes Deus manda pessoas para te orientar, para te dar direções. E aquela palavra de direção entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa não para pensar sobre aquilo. E como a gente fica aí pensando em muitas soluções, sendo que às vezes a solução está vindo para nós, mas nós não somos aptos a ouvir e a pensar conforme Deus quer que a gente pense. Mas pensando nisso, eu quero falar um pouquinho sobre sermos capazes de seguirmos a orientação de Deus, controlando as atitudes nossas de pensar. Diga para o teu irmão, essa noite você vai aprender a ter responsabilidade pelos teus pensamentos. Porque Deus está de olho no que você está pensando. Sabe o que Ele fala? Eu é que sei o que passa na tua cabeça. Eu é que sei os teus pensamentos. E eu tenho pensamentos mais altos que os teus. Meus pensamentos são maiores. Eu tenho projetos na tua vida. Eu sonhei com você dentro do ventre da sua mãe. Eu formei você lá. Eu modelei, eu planejei. Só que eu preciso saber como esse Deus quer que eu pense. Como é que Deus quer que eu me aproxime? Como devemos pensar segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia como cristãos. Como cristão, eu lembro quando eu era nova convertida, as pessoas falavam, você tem que pensar em Jesus toda hora. Mas não é toda hora que você pensa em Jesus. Tem hora que você está pensando em conflito, em problemas, em lutas, em solucionar problemas. Pensando nos familiares, nas coisas que precisam ser resolvidas. Alguém fala para mim assim, pastora, como é que a gente vai pensar em Jesus o tempo todo? É possível pensar. Mas é lógico que tem outras coisas também para se pensar. Mas é isso que nós vamos meditar nesta noite. Como vou pensar então segundo a Bíblia? A palavra de Deus tem muito a dizer sobre os pensamentos. Quando Deus nos pede para tomar atitude sobre o nosso pensar, somos capazes de seguir a sua orientação. Para seguir perfeitamente essa orientação de Deus, muitas vezes nós vamos ter que olhar para dentro de nós e ver se precisamos perdoar, precisamos da graça de Deus, precisamos olhar para dentro de nós, ver se há alguma coisa contrária à voz do Senhor. Fazer uma reflexão. E eu quero falar um pouco sobre isso essa noite. Você ter o ato de pensar com responsabilidade, pensando como você está. Muitas pessoas não conseguem ouvir a orientação de Deus, porque não conseguem também trabalhar a questão de perdão e aceitar a Cristo e o seu perdão, e que Deus tem controle sobre todas as coisas. No que devemos pensar, é a minha pergunta. Veja só o que Deus disse a Josué. Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 8. Primeira coisa que eu devo pensar, olha só. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nela de dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nela está escrito. Então você
prosperará e será bem-sucedido. Olha o que a palavra está falando, na forma de eu pensar. Está dizendo assim, olha, não pare de meditar na palavra de Deus. Porque se você meditar, você vai encontrar nela prosperidade para o teu caminho. A gente perde as prosperidades de Deus porque a gente não medita na palavra. Não é guardado o coração. Nosso coração é distante das Escrituras. Se eu perguntar nessa noite, quantos leram a Bíblia neste dia? Quantos meditaram na palavra neste dia, ou pela manhã, ou pela madrugada? Tem uns irmãos que acordam de madrugada para ler. Primeiro, lá, a madrugada toda, às vezes estão lendo, perdem o sono e vão ler a Bíblia. Outros pela manhã, faz a meditação. Outros no horário de almoço. Outros à tarde. E outros agora. Mas como é importante. Josué está falando ali, ó, nos deixou escrito isso. Olha, a palavra de Deus diz assim, ó, devo meditar de dia e de noite na palavra. A palavra não pode se afastar de mim. Josué entendeu isso para cumprir a missão de Deus. Ele entendeu que se ele não tivesse o ato de pensar sobre a palavra, de meditar sobre a palavra, sobre aquilo que ele estudava, ele não iria prosperar. Porque Deus tinha dado uma voz de comando para ele. Ele iria ser um grande chefe, um grande general. E como que ele ia ser um general se Deus chamou ele para ser um general, se ele não escutasse e não meditasse nas palavras de Deus? Como que ele iria fazer exatamente como Deus queria? Ele precisava meditar para ele cumprir o propósito de Deus. Quem sabe, em algum momento no teu caminho, você deixou de meditar. Deixou de refletir sobre a palavra de Deus. Inculcá-la dentro do teu coração. Eu não sei o que fazer. Algumas pessoas, pastor, eu vou ler a Bíblia. Eu estou com tanto problema, com tantos pensamentos ruins, de derrota e de maldade dentro de mim, que eu não consigo nem ler a Bíblia. Não consigo, não entra. Minha cabeça está cheia de Netflix. É isso, né? Falei certo? Cheio de desenhos, cheio de jogos. Quando eu vou ler a Bíblia, lógico que eu vou lembrar dos jogos. Aí depois eu vou orar a Deus, porque quando a gente entra numa situação de peleja, aí que a gente vai lembrar que existe Bíblia. Aí que a gente vai lembrar que é importante se alimentar da palavra. Eu gosto quando Cristo fala, nos ensinou, olha, vocês devem orar para que vocês estejam prontos para o dia mau. É uma palavra do Senhor. É uma ordenança. Você não sabe quando vai vir o dia mau para você. O dia mau, ele vem repentinamente sobre a nossa vida. E como é que eu vou lidar com o dia mau? Se minha mente está cheia de problema, cheio de ideias, cheio de conflito, eu não consigo pensar, não consigo achar uma solução para o problema. Porque eu estou distante da palavra de Deus. Eu estou distante daquilo que Jesus falou assim, olha, vocês se preparem. A palavra de Deus diz tudo isso aqui, é um manual, mas não é um manual comum. Tem toda a instrução que eu preciso. De vez em quando, a minha cabeça enche, assim, de muitas memórias, de muitos textos. Falei, Deus, eu só preciso de uma palavra do Senhor. O conhecimento está vindo, a memória está vinda, mas me lembra aquilo que o Senhor quer que eu lembre. Porque senão eu vou só para o campo da teologia. E a palavra, ela precisa ser revelada ao teu espírito. Elas têm que ser vivificadas no teu espírito. Como é que eu faço isso? Meditando com amor, com carinho, com dedicação à palavra. Porque senão ela vai ser um livro comum para nós. E eu vou ler, vou olhar, vou jogar sorte em cima da Bíblia. E não vem a palavra para que eu prospere. E Deus quer que eu medite nela. Para ter bons pensamentos. Pensar, segundo a Bíblia, é pensar na palavra. Pensar nas coisas que Deus deixou para nós, nos escritos, nas palavras de Jesus. De vez em quando eu lembro de algumas coisas que o Senhor deixou para nós e está escrito. Eu fico, puxa, o mestre falou. Foi a instrução do mestre. E quando às vezes eu olho, vejo partes onde Deus fala com o povo e alguém
escreve o que Deus falou. Eu falei, nossa, Deus falando, a palavra dele própria, dele não foi Josué, não foi Marcos, não foi Lucas, foi o próprio Deus falando. E a gente olha assim, Deus que falou. Comum. Mas se eu começar a meditar, eu vou me arrepiar, eu vou ter avivamento, eu vou ter prazer de novo na presença de Deus. Sabe, crente, você que está me ouvindo nessa noite, Cristo te tornou algo comum para você, a resposta não virá. Se a palavra se tornou algo comum ao teu espírito, a resposta não virá. Você vai ficar se batendo de um lado para o outro, porque você não pensa como Deus quer que você pense a respeito da palavra. Quando eu penso da palavra de Deus como algo comum, como eu disse, como algo natural. Isso acontece com as pessoas lá no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Isso acontece para os vizinhos, essa palavra não é verdadeira para mim. Eu fico imaginando o coração de Deus quando nos olha. Porque se você ouvir Deus falando naquele momento, Ele vai falar assim, essa palavra não é para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, não é para o teu vizinho, é você que está lendo, é para você. Você que está me ouvindo, essa palavra esta noite é para você. Crente morno, essa palavra é para você. Crente frio, desgarrado do caminho do Senhor, religioso, ora, jejua, mas não tem comunhão com a palavra. Eu preciso falar essa palavra hoje, gente, talvez vai apertar um pouco você. É o teu processo de libertação, e meu. Então a palavra de Deus quando fala sobre eu pensar segundo a Bíblia, a palavra, eu tenho que pensar conforme Deus está pensando através das Escrituras, porque vai jorrar dentro de mim uma fonte de água viva, vai me trazer alegria para as coisas que eu tenho que fazer. E é isso que Deus vai pedir de nós. Outra coisa, quando a gente vê no livro de Salmos, né? Que a gente leu aqui Josué, ele falou, medite. Nos livros de Salmos, o salmista, ele falava assim, olha, nos Salmos, deve meditar nos feitos de Deus. Quantos de nós não meditamos nas coisas que Deus já fez? Abra o livro de Salmos lá, vamos meditar. Lermos juntos. Salmos 63, versículo 6. Olha o que o salmista fala. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Olha só, ele está se recordando. Lá no leito. Quantas pessoas vão dormir e nem se recordam que Deus existe? Nem se recordam o que Deus fez lá no passado, ontem, e o que Ele fez hoje de livramento. Às vezes a gente fala uns glória a Deus, aleluia, só no grito, né? No hábito. A gente cria hábitos e linguagem de crente, mas a gente não medita. Quando você vai dormir, você fica lá com o teu celular ligado. E não medita na palavra, não medita numa canção de adoração ao Senhor. Não medita nos feitos dEle. Eu gosto muito dessas irmãs que cantam aquelas músicas bem pentecostais, assim. Que é de arrepiar até a alma da gente, né? Arrepia mesmo. Eu falo, nossa, mas elas falam tantas verdades a respeito de Deus. De vez em quando uma irmã, Ana Paula, ela me manda lá as canções das antigas. Eu falei, glória a Deus. Que canção maravilhosa. Eu fico pensando, nossa, naquele tempo Deus falava comigo assim. Naquele tempo Deus fazia isso. Nossa, que legal. Quando eu aprendi a palavra foi dessa forma. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Deus fez tantos milagres. Nossa, no tempo de crise, como que Deus fazia comigo? Como Deus agia?
Lembrar dos feitos de Deus. Davi estava falando sobre isso, ó, no meu leito. Na hora que eu vou dormir, eu fico pensando nas coisas que Deus fazia. Sabe o que Deus estava fazendo com Davi? Estava reprogramando ele, porque quando você vai dormir com a palavra dele e pensar nos feitos dele, sabe o que você reorganiza? O teu emocional, os teus pensamentos, para você ter uma ação efetiva naquilo que você tem que fazer. No seu trabalho, com os seus familiares, com os seus amigos, nos seus estudos, no seu namoro, no seu casamento. E eu estou falando disso, de vivência, de experiência. Ninguém me contou isso, eu vivi isso, eu sei que a palavra de Deus funciona. Muitas vezes eu ficava desesperada, eu falava, Deus, e agora? Lembra que eu fiz? Lembra que eu agi? Lembra o que eu fiz na vida de Davi? Lembra o que eu fiz na vida de Josué? Lembra o que eu fiz na vida do teu pastor? Lembra o que eu fiz nos teus amigos cristãos? Aqueles que já até foram para a glória. E começo a lembrar os feitos do Senhor. Meditar à noite. Nossa, o Senhor fez tantas coisas boas. Só que quando a gente vai dormir, a gente fica pensando na conta para pagar. Nas brigas dentro de casa. Nos filhos. No marido. Na esposa. Nos problemas, quando que eu vou para o ministério, quando que eu não vou, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu não vou fazer, como vai ser a minha velhice, estou envelhecendo, estou ficando gordo, estou ficando magro, não tenho roupa, nossa, vou comprar um carro novo, não vou comprar carro, tantos pensamentos, menos nele, nem na palavra. Como pensar segundo a Bíblia? Preciso inculcar a palavra de novo, meditar nela. Eu preciso falar das coisas que Deus já fez, ainda fará. Veja Salmo 77. Ali no versículo 12. Olha o que o salmista fala. Meditarei em todas as suas obras, ou seja, em tuas obras, e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Meditarei em todas as tuas obras. Você sabia que você é uma obra de Deus? Uma belezura de Deus? Pastor, não sou bonita não, mas você é. Deus te fez perfeitinho. Tem alguns que podem ter alguns problemas, mas Deus te fez. Deus te modelou. Deus pensou. Obra-prima de Deus. Não tem uma moça que cantava? Você é obra-prima, não sei o quê. Era isso, né? Quem cantava? Você não lembra, né, Douglas? Você nem canta isso aí. Como é que você vai lembrar? As mulheres lembram, né? Obra-prima de Deus. A Paula, né? Ana Paula Valadão. Cantava essa canção, e canta. Eu ficava pensando, eu sou a obra-prima de Deus. De vez em quando a minha filha canta para minha neta. Você é a obra-prima de Deus. Faz tempo que eu não vejo ela cantar, mas cantava muito quando nasceu. Como é importante. Eu sou obra-prima? O que é obra-prima? Vai perguntar se ela é prima de alguém. Aí tem que explicar para a criança. Coisa de criança. Mas nasceu perfeitinha. Esses dias ela perguntou para mim, vovó, como que eu fui formado dentro da minha mamãe? Foi minha mãe que me gerou, né? Foi a mamãe que gerou. Lá dentro, você foi gerado dentro da tua mãezinha. Aí como é que era? Como que Deus fez? Porque de vez em quando eu pergunto para ela, sabe quem que te formou? Foi minha mãe. Não, a mãe não. Porque a primeira coisa que a gente fala é a mãe e o pai, né? Eles foram os instrumentos. Agora, como foi formado esse bebê lá dentro? Quem preparou esse corpo para gerar uma criança? Aí ela ficou quietinha me olhando. Então eu falei assim, ó, você era uma massinha sem forma, uma bolotinha. Aí Deus vem e modela aquela bolotinha, aquela massinha, e vai criando um bracinho. Por isso você é uma obra-prima de Deus. A natureza, o sol, as estrelas.
Às vezes você está com tanto problema que você nem olha mais para o céu, né? Para as belezas de Deus. Não admira nem o jardim onde você achava tão bonito. Você olha aquele jardim sem graça, obra-prima de Deus. Deus quer que você admire as obras dele. E você é uma das obras dele. Pastora, então, tá feio o negócio. Mas esta noite você vai aprender a pensar como a palavra de Deus diz. Vai passar a se admirar e admirar as obras que Deus faz. Pensar sobre Deus e sua palavra são coisas boas para se pensar. Não é até aqui a palavra? Pensar sobre Deus e sua palavra, sobre as coisas dele, é coisa boa de se pensar. Isso, vamos falar, pastora, sobre Deus. Vamos pensar em Deus. É coisa boa. Mas a gente muitas vezes sofre, porque acha que às vezes é tão impossível ter Deus o tempo todo no nosso pensamento. E eu vou dizer uma coisa para você. Não é fácil mesmo. Não é fácil, é um exercício. Eu trabalho na terapia cognitiva comportamental. E eu, quando trabalho com o desenvolvimento do pensamento das pessoas, e trabalho comigo também, eu procuro sempre saber como que aquela pessoa pensa, para modelar um comportamento dela. Para ajudá-la, ela a ter uma resignificação do próprio pensamento e do agir dela. Como ela vai se comportar diante dos problemas. Quando Deus pensa em nós, Ele também pensa que você deve resignificar tudo aquilo que Ele está trazendo como conhecimento para você. Fazer sentido. Resignificar é fazer sentido para você. Trazer a consciência clara das coisas que você não tem. Porque às vezes você está orando e pensando, e muitas vezes até as coisas de Deus. Mas tem os problemas também para pensar. Tem lutas, tem dificuldades, como Josué. Deus falava para ele assim, Josué, se esforce em meditar na minha palavra de noite e de dia. Medite nela. Pense nela. Leia. Mas medite, não fique com o pensamento divagando para que você possa progredir. Para que você possa prosperar em tudo que você faz. Nós não temos tempo quase na correria nossa para pensarmos sobre o que Deus diz na sua palavra ao nosso respeito. E a respeito das nossas coisas. Na palavra tem solução para todas as coisas. Diga, graças a Deus. É necessário um esforço nosso para podermos mudar a forma de pensar segundo Deus. Segundo Deus. Eu crio sempre um hábito, e não é um hábito meu, são ferramentas. Eu pego lá um caderno, um diário, e eu ensino as pessoas a escreverem sobre o que pensam. Sobre o que pensam. Por exemplo, está pensando um problema a respeito do seu trabalho. E às vezes o problema está virando um monstro dentro de você, você não consegue ouvir a Deus. Não consegue encontrar a solução. Aí você vai perguntar, por que estou pensando assim? Como a Bíblia está pensando sobre isso? O que o meu Jesus tem sobre pensamento sobre isso? Eu vou começar a sondar os pensamentos. Eu vou começar a criar hábito de responsabilidade para pensar segundo a Bíblia. Pensei e veio o que vier. Veio o pensamento que vier. Não, esse pensamento está de acordo com aquilo que está escrito nas Escrituras? Esse pensamento está de acordo com o que meu Deus que fez todas as coisas? Aquilo que Deus gosta que eu pense? Eu sei que alguns de vocês às vezes até pensam, como eu muitas vezes, um pensamento, às vezes, que você às vezes fica até se sentindo culpado. E essa noite eu não quero que você se sinta culpado pelos teus pensamentos. É importante que venham os pensamentos. Mesmo esses pensamentos de culpa, os pensamentos de mal que tem dentro de você, muitas vezes, o Senhor quer que você deposite aos pés dele. Para que a palavra dele surta um efeito muito violento dentro de você de transformação. Então eu coloco lá, você escreve lá o que você tem pensado. Como eu tenho pensado. Pastor, eu não vou colocar lá o que eu penso, misericórdia. As pessoas vão ler o meu diário, vão ler o meu caderno, vão ler aqui todas as minhas coisas. Não, de repente você guarde. Ou escreve e joga fora. Mas para você parar para pensar
no que você tem pensado, se está pensando conforme a palavra de Deus, com responsabilidade. Que tem pensamentos que roubam a nossa fé, roubam aquilo que Deus quer fazer, rouba a tua oração, rouba aquilo que você cria e você passa a ser cético. Opa, esse pensamento, esses dias uma moça falou, pastor, eu estou achando que o maligno está jogando pensamentos ruins sobre a minha cabeça. Falando mal do meu esposo na minha cabeça. E estava mesmo. Só que eu falei para ela, por que você está pensando mal a respeito do teu esposo? Já parou para pensar? Ah, porque eu aprendi a ter esse filme desde a infância. Ó, comportamento para modelar. Transformar, aperfeiçoar. O diabo pode usar uma fraqueza, lançar um dardo dentro de mim e começar a fazer com que eu pense sobre pensamentos que eram comuns para mim, sempre foram. Ele vê meu comportamento diário. Ele vê se eu falo assim, eu vou pular, ele sabe que eu sempre pulo. Sempre faço algumas coisas porque são pensamentos já meus do dia a dia. São pensamentos que às vezes eu nem preciso pensar sobre aquilo, mas faz parte da minha vida. Por exemplo, você pensa para escovar os dentes, você vai lá e escova os dentes. Pensa para comer, não, você vai comer. Faz parte da tua vida. Mas tem pensamentos que tem que vigiar. E como é que eu vigio os pensamentos? Eu sempre falo assim, ó, vamos ver o pensamento disfuncional. Disfuncional para que a tua bênção, aquele pensamento que atrapalha de você receber a bênção de Deus. Eu fico impressionada, eu falo para algumas pessoas assim, você é linda. Não, eu sou horrível. Porque ela pensa a respeito dela assim, a pessoa. Eu gosto muito de você, mas ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Pensamento da pessoa. Você acha que um demônio não vai gostar de se alimentar de palavras assim? Ainda mais quando você pensa e ainda fala, né? Se pensasse, ainda levasse os pensamentos cativos ao Senhor, era outra história. Mas já vamos chegar nessa parte do levar cativo. É necessário um esforço para manter os pensamentos sob controle. Olha só que Davi, no momento de angústia, ele disse a ele mesmo, que às vezes tem que falar isso comigo, às vezes vem pensamento de desespero. Davi teve essa experiência, pensamentos de morte, pensamento de destruição, pensamento que produzia angústia. Ali no Salmo 42, no versículo 5, diz assim, ó, ele dizia assim, ó, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Você imagina você na angústia? No desespero de alma, você mesmo falar, você está vigiando o teu pensamento. Por que você está pensando sobre isso? Você não sabe que Deus é Senhor? Você não sabe que Deus é provedor? Fica quieta, minha alma. É isso que Davi estava falando. Para de pensar besteira, Davi. Eu não sei se tinha espelho lá na época da vida. Deveria ter, né? Alguma coisa que desse, visse a beleza dele. Mas eu imagino ele olhando para o espelho. Davi, para de pensar sobre essas coisas. Deus tem governo de todas as coisas. Deus tem governo. Quem sabe você falou, pastor, mas eu já perdi a esperança por algumas coisas. Eu escutei o pastor Toninho falar para mim assim, Dete, tem coisas que a pessoa perde a esperança. Eu vejo muito, escuto muito isso, mas eu digo para as pessoas assim, Dete, eu ainda tenho esperança que Deus vai fazer. Como Ele vai fazer, eu não sei, mas Ele vai fazer. Você pode falar isso? É isso que Davi estava falando. Minha alma está angustiada, eu estou desesperada, eu não sei como Deus vai fazer. Mas Ele vai fazer. Aquieta, silêncio, acalma, não brigue, não discuta, fica quieto. Acalma a tua mente, porque externamente a gente está todo, boa tarde, bom dia, mas por dentro eu estou chorando, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com espírito de vingança, eu estou com espírito de morte, eu estou com espírito de competição.
Como que o outro pode e eu não posso? E o Senhor fala, calma, que a tua vez vai chegar. Aí você vai cantar aquela canção antiga, né? Chegou a minha vez, né? Ou chegou a tua vez? É a hora de cantar e de adorar o Senhor. Mas às vezes tem que dizer para o pensamento, olha, fica quieto, pensamento, porque você está perturbado, porque está perturbada a minha mente, fica quieta, espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua presença. Diga assim, ó, Deus está presente. Aonde que Ele está presente? Na nossa presença. Sua presença está aqui. Sua presença está aqui. Vai fazer que nem como a minha neta disse. Bom, aonde que está Deus? Eu preciso vê-lo. Você fala de Deus, eu quero saber onde que Ele está. Eu falei, Deus do céu. Ela quer ver anjos, ela quer ver. Eu falei, eu quero saber. Ele é bonitinho, ele como ele é. Eu falo sempre que Jesus é fofinho. Como que eu vou saber? A gente fala algumas coisas, a cabeça deles vai longe. Eles vão longe para pensar. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, ó, a Bíblia diz que Deus é como um vento. Ninguém sabe para onde está indo. Ele vai. Ó, quer ver? A vovó vai assoprar. E eu soprei. Você está vendo o vento? Não. Ela falou que estava, mas ela estava vendo a folha mexer. Você está vendo o vento? Não, eu estou vendo. Está balançando aí. Não, você está vendo a folha balançar. Mas você está vendo o vento? Não, vovó. Assim é Deus. Ele age. Ele manifesta-se. A presença dele está ali. Ele está conosco. Diga, Deus está conosco. Mesmo que os meus pensamentos são pensamentos aprendidos e vividos durante anos da nossa vida. O Senhor quer mudar o teu pensamento para que você tenha pensamento segundo a Bíblia. Amém? Pedro incentivou os cristãos a estarem com a mente preparada. Veja que está lá em 1 Pedro 1,13. Pedro nos dá uma direção poderosa. Olha o que ele fala. Ele estava querendo dizer assim, olha, vocês precisam preparar a mente de vocês para ter uma ação. Diga assim, irmão. Diga assim, irmão, bem forte. Ô irmão, ô irmã, você precisa ter uma mente preparada para ter ação sobre aquilo que você precisa resolver. Tua mente não está preparada segundo a Bíblia. Por isso fica perdido. Olha só o que ele fala aqui, ó. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Estejam preparados, se prepare, porque aquilo que Deus vai nos dar, é através da sua graça, através da sua vida, vem e vai ser revelado a você. Você não vai ficar no escuro. Mas o Senhor quer que você se prepare. Medite na palavra, medite nele, viva para ele. Exponha teus pensamentos para Deus. Fale sobre o teu coração a Deus. Fale sobre tuas emoções. Veja só, isso demonstra que você fará uma escolha consciente cada vez que você abre o teu coração. Abre teus pensamentos, fala dos teus pensamentos para Deus. Eu lembro que nova convertida eu falava, meu Deus do céu. Se Deus ouvir os meus pensamentos e começar a sondar meus pensamentos de fato como uma lição, eu vou para o quinto dos infernos. Vou perder minha salvação. Aí o cristão entra em parafuso, em desespero, precisa confessar isso que está na tua mente. Deus não vai te bater. Deus não vai fazer como tua mãe, o teu pai, o teu marido, tua mulher, se você abrir a boca para falar sobre os teus pensamentos. Você vai ficar assim, ó. Oh meu Deus, essa mulher está endemoniada. Eu tinha medo de falar coisas da minha juventude, da minha adolescência,
para pastores, eu tinha medo de falar para algumas pessoas, porque se eu falasse, eu era nova convertida, eles iam falar que eu tinha perdido a salvação. Não é porque você tem pensamentos maus e pensamentos desajustados, formas de pensar, que você perdeu a tua salvação. Deus não quer exatamente que você perca a tua salvação, que você aprenda a pensar como Ele quer. Que você ajuste teus pensamentos, seja responsável pelos teus pensamentos. Criança, a gente sabe que ela é pura emoção e ela vai tomando atitude, ela vai pensando e fazendo. Pensando e fazendo. Ela vai pensando e fazendo. Ela não sabe o efeito, a causa daquilo. Às vezes por isso que todo mundo fica nervoso. Como é que pode me jogar daqui para lá? Porque eles acham aventura. É aventura. Não para pensar na consequência. A Bíblia está me dizendo que eu tenho que pensar como a Bíblia, como a palavra de Deus. Porque eu vou pensar em toda a consequência dos meus atos. Para ter uma mente liberta e santificada, eu preciso falar sobre os meus pensamentos e sentimentos ao Senhor. Porque meus pensamentos eles vão gerar sentimento desesperador, eu preciso falar deles. Se é uma tentação, se é um medo, se é ansiedade, se é depressão, se é um medo de falência, qualquer tipo de pensamento que vier, que te assombre, fale com o Senhor. Leve teu pensamento cativo ao Senhor. Amém? Paulo ensina algo em Filipenses 4:8, diz assim a respeito dos pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, é nisso que deves pensar. Você tem pensado nisso? Aqui é a instrução de Paulo. Ele está falando na nossa forma de pensar. Então, se meus pensamentos são disfuncionais, como é que eu vou pensar coisas boas? Como é que eu vou pensar coisas que são importantes? Eu preciso aprender. Eu preciso treinar a minha mente, por isso que eu preciso vigiar o que eu estou pensando. E vigiar os pensamentos não é fácil, como eu disse. É um exercício constante, todo dia. Opa, que pensamento é esse? De onde vem? Por que ele está aqui, esse pensamento? Por que eu estou suspeitando do meu irmão? Por que eu estou sentindo inveja? Por que eu estou pensando mal contra as pessoas? Por que eu estou desconfiando do que Deus pode fazer para mim? Eu tenho que descobrir por que aquele pensamento está ali. Avaliar ele. Eu ouvi alguém falar e aquele pensamento entrou. A algum lugar eu aprendi a pensar daquela forma inadequada. Deus quer que você pense segundo a Bíblia. Diga para o teu irmão. Deus quer que você pense segundo a Bíblia. Ainda mais, Paulo dizia assim, 2 Coríntios 10:5. Levemos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe o que o nosso pensamento é? É igual pensamentinho de criança, desobediente. Vai para cá, vai para lá. Pensamos tantas coisas, mas não levamos aos pés da cruz. O Senhor quer que você leve teu pensamento cativo a Cristo. Cativo, aqui Senhor, tenho esse pensamento, o diabo não pode te acusar. Ele não vai mais te acusar. Porque todo dia você fala daquele pensamento ao Senhor. Todo dia. Às vezes nós falamos de pensamentos de morte para os familiares. Falamos de tristeza para os familiares, mas não levamos para o Senhor. O Senhor que pode mudar todas as coisas. O Senhor que pode fazer você mudar o rumo dos pensamentos. Para isso precisamos agir com firmeza. Para verificar o que estamos pensando. Segurar as pontas aí. Não é assim quando a gente fala demais? Ó, boca. Segura. Está falando demais. Presta atenção no que você está falando. A gente tem que ter esse ato com os pensamentos. Está pensando demais. Está exagerada nos pensamentos. O que o Senhor quer conosco através dessa palavra? Que eu tenho o hábito de pensar segundo a palavra de Deus. Segundo aquilo que Paulo deixou para a gente aqui escrito. E a palavra de Deus para nós.
Senhor quer que você e eu entreguemos todos os pensamentos, todos os sentimentos. Quando a nossa mente é agitada demais, eu não consigo resolver os problemas. Esses dias eu escutei uma história muito legal. Falava a história de um fazendeiro. O fazendeiro perdeu o relógio dele num palheiro, lugar que tem feno, essas coisas assim. E perdeu. Ia todo dia lá tentar achar esse relógio. Ele estava desesperado. Cadê o relógio? Cadê o relógio? O relógio tinha um valor, provavelmente, valor mesmo em espécie, e valor sentimental. E ele estava cansado. E o pessoal perguntou, o que o senhor está procurando? Eu perdi meu relógio. Veio um menino um dia lá que trabalha na fazenda e falou assim, o senhor me permite procurar o seu relógio? Falei, claro, se você achar, vou ficar muito feliz. Não sei o que ele pensou, talvez ele duvidou, se nem eu achei, fiquei todos os dias, procurando. Todos os dias procurando o meu relógio. Aí disse que o menininho entrou lá e ficou quietinho. Aí, daqui a pouco ele veio com o reloginho. Ninguém escutava o barulho dele. Veio ele com o reloginho e entregou o relógio para o fazendeiro. Nossa, menino, como é que você achou? Como que você conseguiu? E ele falou assim, simples. Eu sentei lá num cantinho e eu lembrei que o seu relógio fazia barulhinho. Tic, tac. E eu fiquei bem quieto, pensando no barulho do relógio. Daqui a pouco, tic, tac, tic. Ele começou a escutar o barulho do tic, tac do relógio. Ele falou, já sei onde que está. Eu vou seguir o barulho. Moral dessa história, às vezes a gente tem que acalmar todos os pensamentos. E como é que eu faço isso como cristão? Levar aos pés da cruz, levar meus pensamentos cativos, acalmar a minha mente, para que eu possa solucionar e encontrar aquilo que é preço para mim, que tem um valor para mim. Eu não sei, quem sabe você está querendo correr atrás da família, da vida sentimental, de bens materiais, e você não escuta Deus falar. Está na hora de calar as vozes internas e deixar que Deus fale. Pensar como a palavra de Deus, ali bem claro. Eu devo pensar, meditar na palavra e pensar nos feitos de Deus e fazer como Paulo fala. Colocar coisas boas, não de desespero. Eu fico imaginando aquele fazendeiro desesperado. Meu Deus, perdi o relógio. Não é assim quando a gente fica pensando. Acabou minha chance, não tenho mais chance. É Deus que sabe as chances que Ele tem para você. Os pensamentos de Deus são mais altos que os teus. Quero orar por você, igreja. Fica de pé. Eu preciso vigiar, então, meus pensamentos. Quando Deus nos pede para tomar atitudes sobre o nosso pensar, somos capazes de seguir sua orientação. Eu não estou ouvindo Deus, porque não está ouvindo e não está vigiando a forma de pensar. Que a gente pensa que é só no ouvido, né? Mas o pensamento está disfuncional e Deus quer alinhar teu pensamento. Amém? Feche os teus olhos. Pense sobre essa palavra. Fale com Deus. Deus, eu quero vigiar os meus pensamentos. Ou colocar meus pensamentos num diário, num pedaço de papel. Ou gravar, ou falar em alta voz em algum lugar. Mas eu quero falar sobre os meus pensamentos e pensar, por que eu estou pensando desse jeito? Por que eu estou tão incrédulo? Por que eu estou desconfiado? Por que eu estou me sentindo inseguro? Por que a ansiedade aumentou? Por que há tantos problemas, como de ordem psicológica, problemas graves na mente, que eu não consigo pensar correto? Eu não consigo. Eu não consigo meditar em coisas boas que Deus pode fazer se eu vivo só numa cama, doente, enfermo, e me sinto frustrado porque os projetos não acontecem para mim, porque os pensamentos precisam ser alinhados à palavra e a Deus. E Deus quer fazer isso com você essa noite, com você que está me ouvindo nesta noite. Deus quer fazer isso com você. Deus quer libertar você desse pensamento acelerado, desses pensamentos que levam você a desconfiar do teu Criador,
Deus quer alinhar você à presença dEle, levar você para um nível de intimidade novamente, de confiança, e você poder sentir o calor de Deus, sentir a sua unção e a sua autoridade. Porque se eu penso certo a respeito de Deus, a autoridade vai voltar, aleluia. Bondoso Deus, aqui estão muitas cabeças e formas de pensar. Muitas pessoas me ouvindo também. E o Senhor, eu sei que o Senhor olha para cada um de nós de uma forma especial. Pois somos suas criaturas, somos feitos pelo Senhor. E como tua palavra, Senhor, o Senhor disse que os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Os nossos ainda são muitas vezes infantis. Muitas vezes, Senhor Jesus, agimos por causa da nossa cultura e não acreditamos na sua palavra, naquilo que o Senhor pode fazer. Muitas vezes os nossos pensamentos são movidos pelos traumas. Muitas vezes os nossos pensamentos são movidos, Senhor Jesus, por tantas crenças que hoje nos limitam, Senhor, a viver para o Senhor. Pai, nossos pensamentos, Pai, têm sido muitas vezes de deixar muitas vezes as pessoas se sentirem culpadas, mas eu quero pedir, Pai, por essa pessoa que está levando os seus pensamentos cativos ao Senhor, que estão entregando os pensamentos, pessoas esta noite, Pai, que irão fazer uma aliança de falar sobre aquilo que pensam para o Senhor, sem o medo do julgamento, sem o medo da condenação, mas aceitando do Senhor o perdão e a libertação e a santificação dos pensamentos. Mentes, Pai, pensamentos preparados para a vida eterna, Senhor. Faz isso esta noite, nos liberta de todo cativeiro, Pai, de toda confusão na mente, Senhor. Leva-nos para um lugar bem sossegado, que é a Tua presença, e que possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, para que tudo aquilo que é bonito, Senhor, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, comecem a transbordar novamente. Aqueles que nunca tiveram pensamento de vida, mas coloca nesta noite, Senhor. Coloca nesta noite, Pai, pensamentos, Pai, do Teu reino, pensamentos da Tua presença, pensamento das Tuas grandezas, do Teu cuidado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Traz para eles a memória da Tua palavra, Senhor. A saudade da Tua presença, Pai. Faz eles lembrarem que esses pensamentos voltem, Senhor. E que conforme Paulo, Pai, tudo aquilo que é bom, que é louvável, que agrada ao Senhor, que é de boa índole, Senhor, eles possam também aprender, Pai. É minha oração, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado. Amém. Amém, queridos. Amém. Vamos vigiar os nossos pensamentos. Cada vez que vier um pensamento disfuncional, você vai assim, por que eu estou pensando sobre isso? E você vai falar com o Espírito Santo que está do teu lado, presente na tua vida. Senhor, por que eu estou pensando sobre isso? E fale para ele, o que você está pensando mesmo? Ele sabe. Mas ele vai querer que você fale. Que Deus possa iluminar teu caminho, a tua vida, com essa palavra. Amém? Pastor.